Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre evolução, tá? E para a gente dar uma introdução nesse assunto, a gente vai falar sobre o fixismo e o transformismo. Bom, antes da gente começar a falar, eu preciso explicar para vocês que o processo de evolução biológica, ele é lento e gradual, tá? E por isso, não é comum a gente observar o aparecimento, né, de novas espécies num período curto de tempo, como, por exemplo, o tempo que o humano fica vivo, tá? E outra coisa que precisa ser dita é que a evolução, ela é uma ciência. E uma ciência, ela precisa ser testada, ser evidenciada, né? É a partir de evidências, de análises, né? Quando surge algo científico, ele vai existir independente de você acreditar ou não. A evolução, ela é um tema bem polêmico, então eu quero deixar claro para vocês aqui que o que eu vou falar com vocês é apresentada do ponto de vista científico, tá? É isso que eu quero deixar claro para vocês. Bom, vamos começar. Antes de falar sobre evolução, a gente tem que falar sobre biodiversidade, né? No mundo, aproximadamente, existem 1.750.000 espécies que já foram catalogadas, tá? E existe uma média que anualmente é descoberta 18 mil novas espécies de seres vivos. E também existe, né, os cientistas, eles supõem que existe de 3,600 milhões até 100 milhões de espécies, entendeu? Então, que ainda não foram descobertas, entendeu? Então, a biodiversidade do mundo é gigantesca. Uma pergunta, né, que é sempre muito feita é como surgiu as espécies. Então, isso que eu vou falar para vocês agora é uma teoria, tá? E eu preciso explicar para vocês a diferença entre hipótese e teoria. A hipótese é quando você tem uma ideia que surge antes de você ter necessariamente algum argumento aprofundado, alguma evidência, entendeu? E teoria, existem várias evidências. Então, essa resposta da pergunta de como surgiram as espécies que eu vou responder para vocês agora é uma teoria, beleza? Então, a imensa quantidade de espécies existentes, ela é o resultado de processos de transformação e adaptação inerentes à própria vida, que consiste a evolução das espécies. Então, essa é a resposta, né, de como surgiram as espécies. Então, essa é uma teoria, tá? Beleza, tá, pessoal? Não é uma hipótese. E, para a gente começar a falar, eu preciso falar de como era antes, né? Até o final do século XVIII, início do século XIX, predominou o criacionismo. Então, o que é neocriacionismo? O criacionismo, ele tem a ver com uma doutrina, né, baseada na Bíblia, e que Deus criou tudo do nada. Então, esse é o conceito de criacionismo, tá? E com o criacionismo apareceu o fixismo. Então, o que era o fixismo? Os cientistas né, os pensadores, né, os filósofos que defendiam a ideia do fixismo, eles defendiam que as espécies elas eram fixas e imutáveis. Como assim, né? Uma espécie que existe hoje, ela sempre existiu daquela mesma forma. E provavelmente ela foi colocada naquele local, né, onde ela está, devido a uma força superior, por um criador, enfim. Então, eles acreditavam, né, que do jeito que ela estava ali foi a forma que ela surgiu, né, que ela havia sido criada por uma entidade superior da forma como se apresentava. O Aristóteles até era um defensor desse princípio. Eu até coloquei aqui para vocês a fotinha, que é uma foto assim bem básica do fixismo, que aqui aparece as borboletas, tá vendo? Do jeito que ela surgiu, pode passar o tempo que for, ela continua sendo da mesma forma, beleza? Depois apareceu o transformismo. E o transformismo, ele surgiu no final do século XVIII, quando o fixismo, né, ele começou a ser questionado. Existia muitos médicos, né, muitos contestadores do fixismo, que eles contestavam
mas não era muito coerente a ideia deles. Mas mesmo não sendo coerente, eles sabiam, né, eles imaginavam que o fixismo não era o correto. Eles não tinham a ideia correta do que seria, né, de como surgiriam as espécies, mas eles questionavam o fixismo. Então, o que o transformismo ele defende, né? Ele defende a ideia de que os seres vivos eles não são fixos, eles acabam se modificando com o tempo. E o avô de Charles Darwin, até que a gente vai conversar mais para frente, ele sugeriu que a mudança da estrutura de uma espécie ela era provocada por transformações no ambiente. E as alterações, né, no indivíduo elas seriam transmitidas para os seus descendentes. A gente vai falar nas próximas aulas sobre o lamarquismo, o darwinismo, a origem das espécies, seleção natural, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Essa aula é só uma introdução mesmo. Então, o transformismo, ele tenta explicar, né, a grande biodiversidade das espécies através de processo de transformação. Como, por exemplo, aí tem as borboletas, então, por exemplo, se tem duas espécies de borboletas que têm semelhanças morfológicas, isso pode indicar, né, um parentesco. Então, se a gente voltar no tempo, a gente pode chegar a um ancestral comum. E, pessoal, eu coloquei uma foto aqui entre o fixismo e o transformismo, que o transformismo hoje também é chamado de evolucionismo, tá? Esse é o conceito aceito hoje pela ciência, tá? O evolucionismo, ou transformismo. E existe uma série de evidências que nos fazem aceitar o evolucionismo, entendeu? Então, a partir do século XVIII, XIX, eles deixaram o fixismo para trás, tá? E a gente também tem que deixar agora, né? A gente só explica para vocês o que era, para vocês saberem como surgiu, mas a partir de hoje não existe mais fixismo, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia de como aconteceu a ideia da origem das espécies, tá? Hoje é o evolucionismo. E, pessoal, longe de mim, tá, querer fazer uma discussão, porque a questão da evolução é muito complicada, né? Tem muito a ideia de evolução versus criação, né? Porque quando a gente fala de dogma da igreja, essas coisas, essa parte do pressuposto da fé. E a fé é quando a gente acredita em alguma coisa e a gente não precisa de comprovação. Então, a evolução, né, que eu estou tratando aqui, ela é baseada numa série de evidências, tá? E elas vão existir. Independente de você acreditar ou não, elas existem, beleza? Eu espero que tenha ficado claro, tá, pessoal? Essa questão de fixismo, transformismo, evolucionismo, porque essa foi uma aula bem tranquila. A partir da próxima aula, a gente vai começar a explicar certinho, né, as ideias, né, os evolucionistas, Lamarck, Wallace, Darwin e todas as ideias deles, entendeu? Então, essa aula foi só para vocês, foi só uma introdução mesmo ao assunto, beleza? Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Até a próxima!